Agora vamos para a nossa mensagem e hoje nós falaremos sobre perdão e reconciliação e utilizaremos o texto de Colossenses 3, a partir do versículo 12, que fala que visto que Deus escolheu para ser seu povo, santo e amado, revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Lembre-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Acima de tudo, revistam-se do amor que une todos nós em perfeita harmonia. Permitam que a paz de Cristo governe o seu coração, pois, como membros do mesmo corpo, vocês são chamados a viver em paz. Sejam sempre agradecidos. Querido Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque somente o Senhor é capaz de transformar as nossas vidas, o nosso coração e nos guiar, Senhor, segundo a tua vontade, segundo o teu amor. Que possamos aprender cada vez mais de ti, Senhor, e que em nome de Jesus possamos sair transformados e convictos, Pai, de tudo aquilo que o Senhor tem de melhor e do direcionamento às nossas vidas. Assim que nós louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Não sei se você já teve a oportunidade de brincar num parque junto com um monte de criança. Você pega domingo, junta aquelas crianças que você tanto gosta, seus filhos, primos e amigos, e aí leva elas para um parquinho no parque. Aí você chega lá, você joga todos os brinquedos no areião, e aí aquelas crianças começam a correr para um lado, correm para o outro, e elas vão brincando, vão se divertindo, e isso acaba transformando e afetando seus corações, e você vê aqueles sorrisos maravilhosos, e elas começam a se divertir. Isso é incrível. E aí, de repente, você vê uma criança pegando um brinquedo, aí uma puxa para um lado, aí puxa para o outro, aí puxa para um lado, e aí começa, é meu, e aí começa a gritar, e começa a brigar, e aí vai e vem, e começa a chorar, e você pega, intervém e fala, vem aqui. Você fica aqui, e você fica aqui. Ó, você não pode fazer isso, vocês são amigos, vocês não podem brincar, vocês têm que dividir todos os brinquedos. Aí você fala isso para as mesmas crianças, aí você fala, pede desculpa, não vou. Aí uma vai para um lado, a outra vai para o outro, elas sentam, e aí você tá lá e de repente, depois de 5, 6, 7 minutos, você vê as crianças brincando de novo. Aí você fala, o que aconteceu? Como se nada tivesse acontecido. As crianças, elas se reconciliam de uma maneira muito fácil, muito rápida. E aí você fica perguntando, por quê? Porque a vontade de estar juntos e a vontade de se divertir é muito maior do que as suas desavenças. Só que isso muda, porque quanto mais velho nós ficamos, mais orgulhosos nós nos tornamos, e se a gente não trata isso no nosso coração, isso acaba piorando, e quanto mais a gente vai passando, o que acontece? Mais difícil é para a gente pedir perdão e se reconciliar. Porque a vontade de ter razão é muito maior do que a vontade de estar juntos. E isso, infelizmente, é o orgulho que faz ao meu e ao seu coração. E é isso que acaba acontecendo nos nossos relacionamentos. Você vê um casal brigando, e aí um vai para um lado, o outro vai para o outro e fala, dessa vez eu não vou pedir perdão, é sempre eu tenho que abrir mão, sempre eu tenho que buscar reconciliação, é o outro lado. Sempre a mesma história, eu não vou pedir perdão dessa vez, aí um fica caminhando para um lado, aí outro fica caminhando para o outro. Só que aí não passa 5, 6, 7 minutos, passa 5, 6 horas, às vezes o dia, e aí os maridos e as mulheres não se reconciliam. Às vezes você briga com seus amigos e não se reconciliam e fica aquele climão. Porque a vontade de ter razão é maior do que a vontade de estar juntos. E isso, infelizmente, é muito prejudicial à nossa vida, é muito prejudicial aos nossos relacionamentos. Como que você tem vivido hoje? Você tem buscado a harmonia do seu lar? Você tem buscado a reconciliação? Ou você tem buscado ter razão? Como que você tem vivido hoje? Você tem sido um exemplo para aqueles que estão à sua volta? Você tem sido, como a palavra de Deus fala, pacificador? Ou você é aquele que joga gasolina no fogo, explode tudo, é briga para tudo que é lado, seja no seu trabalho, seja na sua família, ou seja nos seus relacionamentos?
Você é aquele que quer ter razão ou você é aquele que quer se reconciliar, que busca a união de todos? Ou é aquele que fica falando mal de todo mundo? Como que você tem se comportado? Como que você tem vivido? Porque, infelizmente, o orgulho que está dentro do nosso coração é uma barreira para o perdão, é uma barreira para a reconciliação. E nós precisamos sempre lutar contra o orgulho que está no nosso coração. Porque o orgulho faz com que eu e você olhe para nós mesmos como centro do universo, como centro do mundo. Então, qualquer situação errada que acontece, eu e você sempre seremos a vítima, porque é isso que o orgulho faz com o nosso coração. O orgulho faz com que a gente não tenha paciência. O orgulho faz com que eu e você não tenhamos mansidão. O orgulho faz com que eu e você não tenhamos compaixão. O orgulho faz com que eu e você não tenhamos bondade dentro de nós. É isso que o texto nos apresenta. O orgulho é algo que faz com que eu e você não busquemos a reconciliação com as pessoas que estão à nossa volta. E faz com que eu e você olhemos para nós mesmos como vítimas. Quantas vezes você não se olha como vítima? E o orgulho também faz com que eu e você nos torne insensíveis à situação que estão à nossa volta. Então a gente sempre olha para nós mesmos, olha para nós, é como se fosse algo dentro das nossas vidas. E nós não podemos viver assim. Nós precisamos quebrar o orgulho que está dentro de nós. Porque o orgulho faz com que nós nos tornemos insensíveis. E é aquela velha frase, quantas vezes você já não ouviu, saindo pela sua própria boca ou pelaquilo que estava ao seu redor? Problema é seu. Será que é isso que as Escrituras nos ensinam? Infelizmente, a falta de perdão é autodestrutiva ao nosso coração. A falta de perdão é autodestrutiva para o nosso coração. Porque faz com que eu e você alimentemos o nosso coração de mágoa, de amargura, de rancor, de ressentimento e de desgosto. É como se fosse uma doença consumindo a nossa vida. Eu e você precisamos dizer não ao nosso orgulho. Precisamos buscar um relacionamento. Precisamos buscar a reconciliação. Precisamos pedir perdão. Nós temos que ter a nossa iniciativa. Porque o texto nos ensina que precisamos ter bondade, precisamos ter compaixão, precisamos ter amor, precisamos ter paciência. E todas essas perspectivas são perspectivas que nos unem às pessoas que estão ao nosso redor. Só que o orgulho quebra todas elas. Como que está a sua vida? Você tem buscado a harmonia do seu lar? Você tem buscado pedir perdão? Você tem tido iniciativa para que haja reconciliação dentro dos seus relacionamentos? Ou você tem deixado o orgulho falar mais alto? Você tem deixado a razão falar mais alta? Esse é um dos primeiros problemas que nós enfrentamos diante do perdão e da reconciliação. Quando o nosso ego fala mais alto, quando o nosso orgulho fala mais alto, a chance de eu me reconciliar e de perdoar diminui. E isso aumenta cada vez mais com a nossa idade. Outra questão que precisa ser extremamente bem resolvida dentro da minha e da sua vida é o nosso passado. Como que você lida com a sua história? Porque, infelizmente, existem duas perspectivas que fazem com que eu não perdoe aqueles que estão à nossa volta e não busque a reconciliação com aqueles que estão ao nosso redor. É um passado mal resolvido. E tem pessoas que anulam esse passado, ela tem as feridas dentro do seu coração, ela tem o medo e muitas coisas que aconteceram, e ela prefere anular. Então ela tem traumas, ela tem dores, ela tem dificuldades,
ela passou por momentos muito difíceis. Em vez de ela trabalhar o seu coração, ela anula o passado dela. E outras pessoas que não conseguem avançar porque só vivem o passado. E ficam remoendo as situações, enchendo seu coração de mágoa, de rancor, de ressentimento. E isso faz com que a gente não consiga viver o presente de maneira efetiva. Então, as situações mal resolvidas do meu passado e a maneira como eu lido com ele pode criar grandes danos ao meu presente e principalmente ao futuro. Porque ele olha de maneira depressiva. Então, a maneira como a gente se relaciona com o passado, principalmente com os nossos relacionamentos familiares, com os nossos relacionamentos profissionais, época que a gente também estava no colégio, na faculdade, mas também a maneira como eu me relacionava com os amigos, como que você enxerga a sua história, a maneira como você enxerga a sua história, a maneira como você lida e a maneira como ela está marcada dentro do seu coração, ela vai te direcionar de uma maneira dentro do seu presente. E muitas pessoas não conseguem perdoar as pessoas que estão ao seu redor, ou pedir perdão, ou se reconciliar, porque elas têm um passado mal resolvido. Então, como que você lida com o seu passado? Como que você lida com o seu coração? Isso tem te impedido de você se relacionar com as pessoas que estão à sua volta? Isso tem te impedido abrir o seu coração de maneira efetiva ao seu cônjuge, aos seus amigos, às pessoas que tanto se importam com você? Isso tem te impedido a avançar? Isso tem feito com que você julgue também as pessoas que estão à sua volta? E como que você também lida com o passado daqueles que estão à sua volta? Você é alguém que fica sempre jogando na cara deles? Porque isso é muito importante, porque a maneira como eu lido com o meu passado vai refletir nos meus relacionamentos. Mas também a maneira como eu lido com o passado das outras pessoas também reflete nos meus relacionamentos. E isso é extremamente importante. Então, como que a gente lida com orgulho? Será que você quer ter razão sempre? Como que você lida com o passado? Seu passado, sua história, ela está bem resolvida? Isso é muito importante, porque isso causa insegurança dentro do nosso coração. E isso faz com que eu não consiga desenvolver meus relacionamentos familiares, amizades e principalmente profissionais. Tem pessoas que viveram momentos extremamente frustrados no passado, que foram mandados embora, ou tomaram decisões erradas, ou tomaram perspectivas diferentes. E hoje elas não se perdoam por causa das decisões que elas tomaram no passado e elas não conseguem avançar. E elas ficam com receio de avançar e de se desenvolver porque elas vivem presas nessas situações. A empresa que eu tinha, ao emprego que eu tinha, as coisas que eu construí. E elas não conseguem avançar. Então, olha como é interessante. Nós precisamos nos relacionar com as pessoas que estão à nossa volta. Mas nós precisamos também, muitas vezes, pedir para que Deus redima isso. A maneira como eu me relaciono com o meu passado é extremamente importante para o meu presente. E por isso que eu te pergunto, como que você lida com o seu passado? Você está com o seu passado reconciliado? O que passou, passou. Porque Jesus Cristo, Ele veio fazer parte da história para redimir a minha e a sua história. E nas mãos de Deus não existe nada que não possa ser transformado. Jesus ama muito a minha e a sua vida. E Ele deseja, sim, redimir o nosso passado. Porque Deus, somente Deus, pode fazer com que o meu e o seu coração possa ser 100% curado, para que aí sim eu e você possamos avançar. Então, como que eu posso me reconciliar com a minha história e ser capaz de perdoar as pessoas e de pedir perdão
e de me reconciliar com todos aqueles que estão ao redor. E como que eu posso me reconciliar com o meu passado? Através da cruz de Cristo. Porque Jesus Cristo é o único que pode resolver o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Porque o desejo de Deus de desfrutar da minha e da sua presença foi muito maior do que nos condenar. E por isso que Jesus Cristo morreu na cruz, para que o meu e o seu pecado fosse perdoado. Porque Deus deseja muito se relacionar com as nossas vidas. Deus deseja viver eternamente comigo e com você. E para isso Ele entregou aquilo que Ele tinha de mais precioso. E foi o seu próprio Filho. Ele entregou aquilo que Ele tinha de mais especial. Ele entregou a sua própria vida para que eu e você pudéssemos ter a nossa história redimida. Então o teu passado, ele não te condena, porque Jesus Cristo te perdoou e te reconciliou. E quando Jesus Cristo te perdoa, Ele reconcilia todas as coisas. E o teu passado não te condena mais. Nós não somos mais condenados, porque Cristo Jesus nos salvou. E essa é a boa nova de Deus. Nós não precisamos mais viver com medo do nosso passado. Nós não precisamos mais viver com traumas dos passados. Nós não precisamos mais anular o nosso passado. Nós não precisamos mais viver no passado. Porque Jesus Cristo resolveu o nosso passado. Porque não existe nada que Jesus não possa perdoar na cruz. Você pode ter sido o assassino mais cruel dessa história. Você pode ter sido o bandido mais corrupto dessa história do Brasil. Você pode ter feito o pior. Na cruz de Cristo você é perdoado. Você é amado. E Ele te constrói uma nova história. E Ele irá usar o teu passado não para te condenar, mas para que você possa acolher aqueles que estão à sua volta. Por isso que o texto fala, nós perdoamos porque Jesus Cristo nos perdoou. Então, da mesma maneira que Jesus Cristo nos perdoou, nós perdoamos aqueles que estão ao nosso redor. E isso faz com que o meu e o seu ego sejam quebrados. Porque nós éramos miseráveis. Nós estávamos distante de Deus. Nós fizemos muitas coisas erradas. Mas Jesus Cristo falou, não, eu amo tanto a sua vida, que eu não vou usar o seu passado contra você. Eu vou morrer por você. Porque o meu desejo de estar com você é maior do que aquilo que você fez contra mim. Porque todo pecado e toda a nossa condição é contra Deus. Mas Deus falou, não, o meu sangue irá te perdoar. A minha vida fará parte da sua vida. Porque eu e você sozinhos não conseguimos abrir mão do nosso orgulho. Eu e você sozinhos não conseguimos olhar para o nosso passado de uma maneira saudável. Eu e você sozinhos não conseguimos nos livrar da culpa, do medo, da insegurança. Mas através da cruz de Cristo, eu e você temos o Espírito Santo dentro do nosso coração. E através desse amor que vem do céu e vem atrás das nossas vidas, nós conseguimos viver de maneira diferente. E conseguimos voltar ao nosso passado e olhá-lo de uma maneira saudável. E conseguimos começar a ter as feridas dentro do nosso coração resolvidas. Não é do dia para a noite que eu irei olhar para tudo aquilo que eu vivi. Não existe mais, não existe dor, porque isso você estaria anulando. Mas Jesus Cristo irá visitar cada parte da sua vida, cada momento da sua história, e falar, filho, eu te amo. E Ele irá te abraçar, para que você seja verdadeiramente curado. E quando você for verdadeiramente curado, o seu presente será ressignificado. Porque através da morte de Jesus Cristo, eu e você começaremos a amar aqueles que estão à nossa volta. Eu e você começaremos a nos dedicar àqueles que estão à nossa volta. Porque através do perdão, através do amor, nós seremos capazes de perdoar aqueles que estão à nossa volta. Porque pela nossa própria força nós não conseguimos. Mas através do amor de Jesus Cristo, o próprio Deus
que foi pregado numa cruz, fragilizado, que foi humilhado, que foi morto pelas nossas vidas, nós conseguimos. É a graça e a misericórdia de Deus que alcança o nosso coração. É a graça e a misericórdia de Deus, por isso que o nosso passado não nos condena. Em Jesus Cristo você é livre. Em Jesus Cristo você tem a liberdade que você tanto sonhou. Porque o teu passado também não te define mais. Se você era uma prostituta, se você era um ladrão, se você era um mentiroso, se você fazia coisas que não devia, Jesus Cristo te perdoou. E você não será mais definido por isso. E por isso que Jesus fala diversas vezes, vai e não peque mais, porque o teu passado está perdoado. Não é isso que irá te definir mais. O que irá te definir daqui para frente é que você é filho de Deus, amado por Deus e reconciliado naquela cruz. E através disso você vai conseguir perdoar e amar aqueles que estão à sua volta. E você vai conseguir olhar para as pessoas sem julgamento, mas através de amor, de bondade, de misericórdia e de compaixão, porque esse amor, essa bondade e essa compaixão chegou até a tua vida. Olha como é maravilhoso. O teu passado também não vai mais te impedir de viver. Avance, filho. Viva o teu presente. As suas decisões do passado foram do passado. Deus te deu uma nova chance para que você possa perdoar. Mas antes de tudo, se sinta perdoado por Deus. Receba esse perdão. O teu passado não te condena. O teu passado não te define. E o teu passado não te impede de viver. Porque a graça e a misericórdia de Jesus Cristo, o Evangelho, as boas novas, chegaram a mim e até você. A única coisa que nós precisamos é nos arrepender dos nossos pecados e crer que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. E a palavra de Deus que fala que o Espírito Santo passa a habitar dentro das nossas vidas e que todo o nosso passado é jogado para fora. É isso que ele fala. Jesus Cristo te ama, Ele te chama de filho. É isso que Ele fala todos os dias. Nós somos amados por Deus. E é esse amor que virá te constranger, é esse amor que fará você buscar a reconciliação, é esse amor que faz com que você peça perdão e busque sempre a harmonia do local. E por isso que Deus fala, visto que Deus os escolheu para ser povo santo e amado, revistam-se de bondade, de compaixão, de humildade, de mansidão e de paciência. Nós só conseguimos fazer isso porque Jesus Cristo nos perdoou. Nós somos santos porque Ele nos perdoou. Sejam compreensivos uns com os outros. Perdoem os que te ofenderem. Lembre que o Senhor te perdoou. Essa é o eixo das nossas vidas. Não deixe com que o teu passado te impeça de viver. Receba o amor e o perdão de Deus. Acima de tudo, revistam-se do amor que une todos em perfeita harmonia. Essa é a palavra de Deus, é a palavra que nos abraça. Sejam compreensivos uns com os outros. É isso que faz que Jesus Cristo faz. Por isso que Jesus Cristo, Ele redime o nosso passado, porque o passado não condena, o passado não nos define, o passado não nos impede de viver, mas Jesus Cristo ressignifica o nosso presente para que você possa perdoar. E a gente só perdoa com o perdão que vem de Deus, com o amor que vem de Deus. E Ele faz a gente começar a respeitar as histórias das pessoas que estão ao nosso redor e agir com mais compaixão, mansidão e misericórdia. Ele faz com que eu seja menos julgador e mais amoroso. Jesus Cristo também, Ele projeta o nosso futuro, porque eu não vivo mais com medo de me machucar, porque eu não vivo mais com ressentimento, mas eu vivo com esperança e com coragem. E isso faz com que eu olhe e projete o futuro de uma maneira extremamente diferente. Então não deixe o passado e nem o seu orgulho tomar conta do seu coração, mas deixe Jesus Cristo, que é capaz de nos redimir, para que nós possamos perdoar aqueles que estão à nossa volta e se reconciliar. Sejamos
povo eleito de Deus, onde quer que nós estejamos, para que a harmonia e o amor possa chegar às pessoas. E da mesma maneira que eu e você recebemos o perdão de Jesus Cristo, outros possam perdoar, outros possam receber esse perdão, para que eles tenham o passado redimido, para que eles tenham o presente ressignificado e para que eles tenham um futuro projetado segundo o amor do nosso Deus. Querido Deus, obrigado, Pai, porque é através da sua palavra que nós vivemos, é através dela que nós enxergamos a nossa vida. Obrigado porque o teu perdão alcançou as nossas vidas e esse perdão nos move a perdoar e nos reconciliar com as pessoas que estão à nossa volta. Não nos deixe desanimar, mas nos impulsione segundo o teu amor, segundo a tua palavra, segundo aquilo que o Senhor tem de mais especial. Que a gente se reconcilie com o nosso passado, que a gente se reconcilie com as pessoas. Assim que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém. Então eu te desafio, se tem alguém que você precisa pedir perdão, peça. Se você tem alguém que precisa se reconciliar, se reconcilie. Vá através do amor de Jesus Cristo. Amém? Não deixe de participar do nosso pequeno grupo, todas as quartas-feiras. Que Deus tem nos abençoado demais e guiado os nossos corações. Também não deixe de dar os dízimos e ofertas para que a gente possa avançar, para que continuemos a desenvolver o nosso trabalho e possamos abençoar mais e mais pessoas. Amém? Que Deus abençoe muito o seu domingo, a sua vida e que Ele guie todos os seus passos. E que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, Criador de todas as coisas, o poder e o consolo do Espírito Santo sejam com vocês, povo de Deus, aqui e para todos sempre. Amém. Deus abençoe.